Sejam todos bem-vindos de volta ao Pode Parla. Hoje um dia muito feliz, viemos aqui num dia especial gravar com um médico especialista e assim, muito feliz porque eu queria há muito tempo conversar com ele. Incomodei o Pascoaloto para poder chamar ele, ele arrumou um jeito de sequestrar ele. A gente falou em sequestrar, né? Um domingo de manhã a gente vem gravar com o cara. E no meio da festa da uva, o pior é que ele tá pedindo uva e não tem uva aqui, nem polenta, alguma coisa. Ô, Luciano, tu pode trazer a uva aqui, tchê? Você quer um presente de aniversário? Não trouxeram. Cacho de uva. O convidado está de aniversário. É isso aí. A gente fica feliz por trazer ele, por ele ter aceito esse convite para conversar com o nosso humilde podcast aqui. Um cara que fala de medicina integrativa, um cara que trabalha, assim, eu sou fã, na verdade, de todo o trabalho dele, desde o que ele faz no consultório, desde o que ele faz no seu podcast, que é grande, né, e que muita gente acompanha. Seja bem-vindo, Dr. Samuel Dalelast. Eu estou muito feliz mesmo de poder conversar contigo e aprender um pouquinho sobre o teu trabalho. Antes que esses caras comecem a falar, então eu vou pedir uma coisa para te apresentar, falar um pouquinho da tua formação e falar uma coisa que eu sei que vai ser difícil tu me responder, mas para ti, o que é a medicina integrativa? Fala um pouquinho disso, daí para frente a gente vai conversando sobre vários assuntos aí. Bom, primeiro, eu que agradeço esse convite, está sendo meu presente de aniversário aqui. Segundo, que eu tinha certeza que aqui em Caxias do Sul iam acertar meu sobrenome, iam falar certinho. Eles erram muito. Meu Deus, eu vou palestrar, eu vou ao congresso em São Paulo, é da Leste, sai tudo. Aqui eu sabia que iam acertar o da Lelast. E porque tu sabe, né, antes de a gente te cortar um pouquinho só, tu sabe por que é o Pode Parla, né? O Moisés, ele esculpiu essa estátua e disse assim, bateu nela e falou, o Michelangelo esculpiu o Moisés e bateu na estátua e disse assim, é tão perfeita que só falta falar, e bateu nela. E às vezes tem gente que não sabe por que a gente fala do Pode Parla, mas a gente tem esse nosso Moisés aqui com o microfone, que é o nosso mascote aqui. Então é basicamente pela nossa cultura italiana e a tua também, né? Porque quem não sabe, tu também é de Caxias. Sou daqui. Tá bom, vou deixar lá. Agora não vou mais cortar. Então vamos lá. Me apresentar. Bom, sou médico e quando a gente fala que é médico, a primeira pergunta, qual é a tua área? Todo mundo quer saber disso, né? Eu acho que poucas profissões na vida, talvez advogado também, qual a área que você atua, né? Agora, o resto todo, acho que até a odontologia, por mais que seja super segmentada, as pessoas não têm tanta curiosidade, né? E eu tenho hoje dificuldade em me definir. Quando me pergunto, mas o que você fala? Cara, eu sou médico de seres humanos, que eu acho que define bem o que eu faço, que eu cuido de pessoas. Por quê? Porque quando a gente fala em medicina integrativa, primeiro tem que ter um cuidado, porque isso não é uma especialidade, né? Não existe isso como uma residência que a gente faz. E no passado era o médico da família, talvez, né? Que era aquele médico que resolvia tudo de tudo, né? E com o avanço da ciência e tanta informação que a medicina passou a ter, e vocês aqui como professores universitários, tenta imaginar como era dar aula de medicina 100 anos atrás. Acho que em um ano dava para fazer o curso, né? Hoje 6 anos é pouco, né? O nível de informação, a quantidade de informação que existe, ela duplica a cada 5 anos. É um absurdo. E aí o que aconteceu? Precisamos de especialistas. Então, a especialidade médica, e temos aqui na mesa alguns especialistas, é óbvio que ela é muito importante. Mas, ao mesmo tempo que ela é importante, cada vez mais o Fábio vai estudar a parte dele e é humanamente impossível estudar a parte dele bem estudada e ainda por cima estudar coração, estudar rim, estudar pulmão, estudar estômago, né? Então, acabou que muitas vezes o especialista ele foca demais na área dele e aquele paciente está precisando um pouquinho de cuidados em outras áreas e tal, e acaba ficando um pouco negligenciado isso, né? Então, a medicina integrativa, ao contrário de um especialista que sabe muito de alguma coisa, é um médico que ele sabe um pouco de cada, assim, né? Então, ele faz um trabalho conjunto. É um médico que precisa saber a hora de encaminhar o seu paciente para um cardiologista, para um urologista, para uma ginecologista, mas ele tem essa base de um olhar mais integral do seu paciente, né? E eu gosto muito de dar exemplos sobre isso. Por exemplo, na medicação, assim, se você pegar um cardiologista que estuda muito a prevenção do coração,
ele der uma estatina para o paciente, ele está olhando para o coração, está olhando para o colesterol. Mas aquela estatina, que é um remédio que vai bloquear uma enzima que produz o colesterol, está baixando o colesterol. Legal, tá, mas e quando a gente pensa que a testosterona vem do colesterol? Mas daí ele já não está preocupado com a testosterona. Por quê? Porque ele não se preocupa com o paciente? Não, como eu disse, é muito difícil para ele dominar todo o corpo humano, né? Aí o paciente do Fábio vai ficar com uma disfunção erétil e nunca vai pensar que foi porque tomou estatina, porque não vai fazer essa relação, entendeu? Então a medicina integrativa é mais ou menos um pouquinho disso, assim, é o médico que tem um pouco de informação de tudo. E, claro, gosto muito sempre que o que eu falo disso é reiterar e saber a hora de encaminhar para o profissional especialista e trabalhar juntos. E é um problema isso, né? Porque eu vejo que a medicina tradicional ela briga muito com a integrativa, e os médicos integrativos brigam muito quando, na verdade, tem que se juntar. Porque não faz sentido. Não faz sentido essa briga, uma competição, né? Sendo que o paciente precisa do todo, né? Eu sempre acho que a medicina integrativa é a medicina, teoricamente. Eu acho que se criou essa briga que talvez não fosse uma coisa tão legal para todos. Se a gente trabalha com medicina integrativa pensando que o paciente é integral, não na questão da nomenclatura, e se criou, às vezes, um rótulo, né? Isso, um rótulo. Eu acho que se a gente trabalha, vocês, né, que trabalham com a medicina integral do paciente, seria uma coisa muito óbvia, pensando nesse sentido. Talvez o preconceito seja porque alguns profissionais trabalham de alguma forma que fez a medicina integrativa ser depreciada. Mas eu acho que se tu pensar como conceito, o paciente é um paciente integral, né? Se a gente trabalhar integralmente com o paciente, não tem nada de problema com isso. Não sei, inclusive a boca. Inclusive a boca. Inclusive a boca junto. Eu tenho uma opinião, né? Eu acho que muito do que aconteceu, e acho, isso na minha opinião, a medicina integrativa ela veio ocupar uma lacuna que não existia. Ou seja, os médicos começaram a se especializar tanto que esqueceram do paciente como um todo. Vamos lá, vamos pensar na minha área, vamos pensar agora na fertilidade. Se eu pensar em espermatozoide, adianta eu pegar um espermatozoide, fazer uma simples fertilização e não ter feito algumas coisas básicas para melhorar o espermatozoide, para aumentar a chance de engravidar? Não adianta. Ou melhor, a chance vai ser menor. A gente sabe que, por exemplo, o obeso vai ter um espermatozoide de menor qualidade. A gente sabe que, por exemplo, o hipertenso também vai ter. Por que eu não posso trabalhar em conjunto com um médico que faz medicina integrativa, que vai conseguir colocar... Não, pera um pouquinho, está faltando tal nutriente nesse paciente, está faltando isso. Eu posso melhorar para me entregar um paciente de melhor qualidade para aumentar a chance de sucesso naquilo que eu vou trabalhar. E isso a medicina integrativa ela trouxe. Muitas vezes ela trouxe um paciente agora que ele chega no meu consultório mais limpo, digamos assim, mais fácil de manejo. Mais funcional. Então eu tenho um aumento da chance. Então o que eu acho é que, infelizmente, os nossos colegas, muitas vezes, por não estudarem, aprofundarem os seus estudos, começaram a colocar uma pachorra que isso não funciona. E é um grande erro. É um grande erro. Na hora que eu tenho um paciente melhor no meu consultório, facilita o meu trabalho. A gente está cansado de falar, olha, o paciente obeso tem uma pior qualidade de sêmen, ponto. Por diminuição aumento da transformação de testosterona em estradiol. Então, e tem uma série de situações que vão piorar a qualidade do espermatozoide. Se eu consigo fazer com que ele emagreça, diminui os níveis de pressão alta, ele se sinta melhor, ele diminui o sedentarismo, eu aumento a qualidade seminal, está provado. Está provado. E quem é que pode me ajudar? Quem trabalha com medicina integrativa. E muitas vezes pode fazer até uma ligação com o nutricionista, com o nutrólogo. Então existem coisas que pode trabalhar junto, que então eu não vejo sentido algum tu chegar e dizer, não, isso não funciona. Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. A gente vai melhorar a qualidade do nosso paciente e aumentar a chance de sucesso nos tratamentos nossos. Eu não sei como é que tu vê, Luciano. Primeiro, mais uma vez, feliz aniversário, Samuel. Que privilégio estar ao teu lado na mesma mesa, e uma mesa grande, né? Como ele disse, eu não estou acostumado com mesa grande. Não, é um privilégio mesmo, né? O Samuel é um profissional de respeito e nós vivemos um momento onde, falando de medicina integrativa, onde as pessoas confundem um pouco, né? E até mesmo, de certa forma, preconceituam.
e não preconceituam só a medicina integrativa. Falávamos em off, preconceituam a cirurgia bariátrica, que é o meu caso, preconceituam os tratamentos medicamentosos para perda de peso, reposição hormonal ou suplementação, seja ela vitamínica ou não. E nós sabemos que há profissionais hoje que se preocupam mais na questão influencer dentro da rede social do que realmente o tratamento do paciente, aquele olhar integrativo. Porque eu vejo, não só como uma pessoa, né, na sua integralidade, mas como também a interatividade entre especialidades. O Samuel não vai resolver tudo sozinho, mas ele tem a capacidade de seguir este paciente, de conseguir ver ele de perto, de fazer o olho no olho, né, e fazer com que o paciente entregue a sua dor. Porque muitas vezes o que nós queremos alcançar não é o que ele está pedindo, e muitas vezes o que ele pede nós não podemos alcançar. E eu percebo que tu tens essa capacidade de dizer, fulano, o que tu estás me pedindo não é bem assim. Então o médico ele tem que ter essa capacidade de convencer. Mais ou menos como se ele entrasse no meu consultório e dissesse, eu quero fazer o exame tal. E eu pergunto, para quê? Ah, porque eu quero ver o meu nível de tal coisa. Ele não sabe, na verdade, o que ele está pedindo, mas tu sabe exatamente onde tu vai chegar com ele. Então, eu penso que a medicina num todo, na uro, na buco, na cirurgia bariátrica ou na cirurgia ou na medicina integrativa, tu precisa saber realmente como conduzir. Conhecimento teórico, a prática e realmente ser aquele médico de família, conhecendo o pai, a mãe, a filha, o filho, e criar com ele uma rotina, né? De ter a confiança dele, de ter ele perto de ti. Porque senão tu não vai prescrever uma estatina, ele vai achar que está resolvido, vai embora e volta com outra queixa ou vai procurar outro médico ainda se queixando de ti. Então essa capacidade de poder cativar e de poder ele ter do teu lado, isso não é uma coisa fácil nos dias de hoje. Isso me lembra aquela brincadeira, né? O camarada com 40 anos de idade, ele vai no médico, olha, o senhor está com pressão alta, hipertensão, então tá bom, vou te dar um remédio, mas ele começa com outro efeito colateral. Quando vê, ele está tomando 10 medicamentos e ele está pior do que quando ele chegou da primeira vez no médico, né? E isso lá não acontece, né? Isso não vai acontecer. Isso é comum. E eu faço até uma brincadeira. Quando eu recebo esse paciente pela primeira vez no consultório, eu faço anamnese, aí eu começo a perguntar, o que você toma? Aí ele começa a me listar. Eu digo, vou fazer uma brincadeira contigo. Eu vou te dizer qual foi o primeiro desses que tu começou a tomar e vou te dizer a sequência. E invariavelmente eu acerto. Porque é verdade, porque tu consegue saber qual que levou a ter que tomar qual, né? Ele procurou o gastro por conta de uma gastrite, um refluxo, daí ele começou a tomar um pantoprazol. 2 anos depois ele está com depressão por deficiência de vitamina B12. Aí ele inicia um medicamento para depressão, sei lá, uma venlafaxina, enfim, ou algum que engorda. Aí ele engorda pelo remédio, né? Aí ele procura o endócrino, que vai dar para ele um medicamento para emagrecer. Mas aquele medicamento para emagrecer vai trazer um outro efeito. E aí ele começa a se tornar uma... Concordo. E é incrível, assim, porque eu tenho um paciente meu que... ele é do interior, não lembro onde, que foi o meu recorde de paciente que eu consegui tirar remédio. Que ele chegou tomando 14 medicamentos e eu tirei 13 dele. Teve um que eu não consegui tirar, que foi o Pura T4. Enfim, tem um hipotireoidismo. Mas todos os outros 13 eu consegui tirar, assim, lentamente, né? Ao longo de, sei lá, 4, 5 anos. Então eu até brinco, digo, olha, eu já estou repensando, será que realmente médico é aquele cara que é o prescritor de remédio ou o médico de verdade que consegue tirar o remédio do paciente? Não de forma louca, assim, né? Tirar por não ter mais necessidade. Porque um paciente obeso, como você falou do obeso, cara, ele tem que tomar remédio para continuar vivendo obeso. Mas no momento que ele deixa de ser obeso, não tem mais sentido tomar um monte de coisa que ele tomava para o diabetes, para a hipertensão, se ele conseguir, obviamente, resolver a doença. Mas aí que vem a história da mudança de mentalidade, né? E isso eu acho que vocês fazem muito bem, o Luciano faz, eu tento fazer, o Celso também. Assim, a gente tem que tentar mudar a mentalidade do paciente antes de começar a tomar qualquer coisa. Porque, principalmente para o obeso, né? Isso não tem sentido o obeso começar a usar remédio e não mudar a mentalidade. Porque no remédio não é... Ele pode funcionar como uma bengala no começo,
mas ele não vai ser a estrutura dele pro resto da vida, porque senão ele vai ter efeito colateral. Mas o nome, remediar, remédio, não seria curédio. Exatamente, curar. Exatamente. Né? Mas a pergunta sempre é nesse sentido. Como é que tu atende esse paciente que chega lá? Porque o cara vai chegar lá, tu não conheceu essa pessoa. Qual é o teu pensamento para mudar a vida dessa pessoa? Bom, vou tirar esses remédios, como é que a gente vai abordar esse paciente que chega lá te procurando no consultório? Porque isso é a questão principal. Eu vou pegar esse cara, vou começar a tirar os remédios. Ou, vem cá, eu vou pegar esse cara, vou emagrecer ele para tirar. Como é que tu aborda esse paciente quando ele chega lá? Primeiro, tem que entender os motivos pelo qual ele adoeceu, né? E que geralmente é igual para todo mundo. Alguns com mais peso no erro alimentar, outros com mais peso no erro do sono, outros com mais peso no erro do cérebro. São pesos diferentes, mas dos mesmos pilares, entendeu? Porque não adianta a gente não vai fugir dos pilares de saúde, são os mesmos para todo mundo. É dormir bem, beber água de qualidade, se exercitar, gerenciar o estresse, alimento natural, espiritualidade, tudo que a gente sabe. Tem pessoas que erram em todos, né? Os pilares, outros mais no mais do outro. O que você está falando é tudo que a gente sabe, mas muitas vezes as pessoas não sabem disso e tem que ser enfatizada essa ideia. Não sabe por quê? Eu tenho minhas crenças que eu acredito o seguinte, quando tu compra um carro zero, ou quando tu compra um carro, ele vem com manual, né? Como cuidar desse carro. Por que a gente não veio com manual? Porque nós somos máquinas perfeitas, assim, que tem complexas, que precisaria de cuidados específicos. Mas quando Deus criou o homem e botou no planeta, ele não se preocupou em dar um manual, porque ele entregou um planeta perfeito para que ninguém adoecesse. Entendeu? Ele entregou... Para pensar a simbiose que a gente tem com o planeta, né? O ar que você respira é exatamente nas proporções de gases que o teu pulmão precisa. É tudo perfeito para que não haja doença, para que não haja diabetes, para que não haja Alzheimer, Parkinson. Então Deus botou ali e falou, é só viver aqui que está tudo certo. Né? O único erro aí de Deus, se é que teve um erro, foi em não prever que o homem ia destruir esse ambiente. É verdade. E aí com essa destruição agora precisa do manual, só que esse manual não vem, né? Você não tem no colégio. Colégio você tem geografia, história, moral e cívica, biologia. Mas biologia ninguém ensina os cuidados necessários para que você seja um bom administrador da tua empresa, né? Empresa Corpo Humano. Então, hoje eu até brinco. Meu canal no YouTube, eu tentei fazer dele um manual atualizado, né, para o mundo. Já que estragamos tudo, tá, vamos entender como viver nesse mundo estragando menos. Então... eu tenho que entender qual foi a parte do manual que o paciente não leu, entendeu? O que ele está fazendo de pior, né, na vida dele. Aí eu submeto ele a uma análise de exames um pouco mais completa do que aqueles exames básicos de consultório. E a partir daí vem a minha maior missão, que é o seguinte, identificar qual é o calcanhar de Aquiles desse paciente. Assim, porque, vamos lá, ninguém muda hábitos prazerosos por nada. Aquele indivíduo que, ao invés de ir para a academia, ele fica esperando o final do dia para ir para casa ver a série dele no sofá, né? Que ele saboreia saliva comendo um alimento hiperpalatável. Por que ele vai mudar? Só porque ele está obeso, né? Então eu tenho até uma brincadeira, eu tenho numa gaveta do meu consultório, eu tenho guardadinho um sapato, um mocassim, porque o paciente, eu vim aqui para emagrecer. Eu pergunto, por que você quer emagrecer? Vários já me falaram, cara, porque eu não consigo mais amarrar o sapato. Aí eu abro a gaveta e entrego um mocassim e falo, tá resolvido o teu problema então. Se era só para não amarrar o sapato, é verdade. Você tem aqui uma solução. Fantástico. Pronto. Acabou. E era só isso que eu queria. Porque enquanto o teu propósito for esse só, é muito pouco. Tu não vai mudar a tua vida por conta disso aqui. Eu preciso saber por que tu quer. Aí eu tento encontrar o ponto fraco dele. Invariavelmente vai ser religião ou filho, né? Então, quando eu vejo que a pessoa é muito religiosa, eu vou para esse apelo. Aí eu tento, vai à igreja? Vou à igreja. Toda semana, toda. Então, eu posso definir em uma palavra qual é a tua relação com Deus? Pode. Hipocrisia. Aí eu já vejo que a pessoa já
Tu vai na igreja, o que tu agradece quando tu vai na igreja? Agradeço a minha vida. Tá, mas vamos lá, vida. Aí eu tenho um quadro no meu consultório que eu escrevo, levanto e escrevo, vida. Aí geralmente eu mostro foto da minha avó. Tem uma foto no meu celular da minha avó, que ela ficou vegetando anos no final da vida, colostomia, traqueostomia. Eu digo assim, tem vida aqui? Isso que é minha avó, tem vida? Não tem. Aqui tem sobrevida. Por quê? Porque o que faltou aqui? Saúde. Então eu vou lá para o quadro e escrevo, vida igual a saúde. Né? Concorda? Então tá. Então você agradece a tua saúde, entre outras palavras. Né? Daí você sai de lá e passa na padaria e come um sonho de doce de leite. Isso é hipocrisia. Aí tem que mexer com o psicológico da pessoa. Ou vai nos filhos, né? Porque é aquela coisa, eu mostro a foto da minha avó de novo. Digo, minha avó, pelo menos ela botou 7 filhos no mundo. Você tem 2. Os meus tios, eles se revezavam. Você vai ter que revezar com 2. Você vai dar problema para os teus filhos. Então, assim, tem que ter um cutucão. Mas é verdade. Não, o meu maior custo hoje, custo fixo do meu consultório, são os lenços. O paciente que gasta uma caixinha de lenço na consulta, assim, porque eu tenho que fazer chorar. Quando tem choro, tem emoção. Significa que você mexeu. O paciente que não chorou, que eu não toquei ele na primeira consulta, ele não volta. Eu já sei que ele não volta, entendeu? E tem o paciente que não vai, que para ele não aceita a mudança, porque mudar dói. Mudança dói, é óbvio que dói. Para tudo, qualquer tipo de... Até para melhorar. Se você hoje for promovido para diretor da urologia de Harvard, vai ganhar 5 vezes mais e vai morar nos Estados Unidos. É uma mudança financeiramente maravilhosa, mas vai doer. Você vai se afastar de amigos aqui, vai sair do podcast que você gosta de fazer, vai doer, né? Por isso que a mudança, ela precisa de uma decisão, né? E cisão é romper, é cortar. Alguma coisa tem que ser cortada. Então, ali na minha consulta é o momento da decisão. Só que ele tem que sair de lá com a cisão, já ele tem que entender o que eu vou ter que cortar a partir de agora. Então, é uma consulta de psicólogo, entendeu? Que eu tenho que entender. Ninguém come. Para pensar assim, o obeso. O obeso sabe que ele está obeso. Ele olha no espelho, ele tem espelho em casa, ele sabe o que ele tem que fazer, mas ele não faz, né? Igual quem usa cocaína. Aquele cara, imagina o estereótipo do usuário de cocaína seco, né? Aquele cara magro, consumido, sarcopênico. Ele se olha no espelho, ele sabe que ele tem que mudar alguma coisa, mas se você botar uma carreirinha aqui de cocaína, ele vai cheirar, ele não consegue se controlar. O obeso sabe que ele não pode comer a sobremesa, mas ele vai no restaurante e vai comer a sobremesa. Por quê? Porque é uma dependência química. E não foi à toa que ele entrou naquilo. Ele entrou por alguma falta. Ele está preenchendo alguma coisa. É a fome emocional, é algum sentimento, é alguma relação afetiva, né? Então, a consulta, eu tenho que identificar esses pontos, né? E, claro, eu tenho na equipe, tem nutricionista, tem psicólogo, tem um monte de profissionais que eu tenho que usar. Porque senão, imagina como é que uma consulta vai mudar a vida do cara. Não faz sentido isso, entendeu? Não sei se eu respondi. Não. Eu acho que é muito legal. Eu queria levantar essa questão nesse sentido, porque como é que a gente vai exatamente fazer isso? Tocar o cara. Eu acho que essa que é a dificuldade. Ele precisa ter alguma forma, porque é muito mais cômodo a gente não fazer nada. Se nós falarmos aqui, antes o Fábio vai falar, nós dois, por exemplo, hoje somos meio atletas, semi-atletas, né? Mas nós fomos obesos, né? Semi-obesos, não sei. Nós três. O Lisandro também. E o Lisandro também, exatamente. Que é o outro. Só o Maurício, bonitão lá, que não era. Não é muito magrinho, mas... agora enquanto ele fala. Mas o que acontece? Nós, em algum momento, mudamos de vida, perdemos peso. Por quê? Teve alguma coisa. Teve a dor. E é isso a gente vê lá na largada lá do Iron. Isso sempre aí. Tu fala com um, tu vai largar no Ironman, sempre tem alguém chorando. E eu gosto de ir lá e abordar. O que houve? Cara, eu tinha câncer. E agora eu tô aqui. E aí eu botei isso como propósito. O outro era o obeso. O outro eu era infartado. Sempre na largada dessas provas, alguém tá chorando. E eu gosto de ir lá ver. Mas tá tudo bem e tal. A dor. A dor que muda. O ser humano poderia mudar no amor ou pela dor, mas que ingenuidade é essa de esperar a dor sempre. E aí que vem a história da obesidade que vocês dois falam muito bem.
a obesidade, para o ser humano realmente mudar a mentalidade, tem que acontecer algum fato novo nessa história. Caso contrário, ele se habitua e vai indo embora. Uma dor no peito, uma angina, alguém falou alguma dor tem que surgir para ele mudar. Ou não, senão ele não. Ou assim, eu não consigo acompanhar meu filho, né, que joga bola, eu vejo que meia hora eu tô acabado, né? Tem que ter, mas tem que ter a dor. Tem que ter a dor. Se não tiver a dor, a pessoa não muda. Qual foi a tua dor, Luciano? A minha dor é a exclusão. Quando eu comecei a me entender por gente, né, na fase da adolescência, eu percebi que eu ficava para trás. No meio quando os meninos saíam e as meninas olhavam, eu me sentia rechaçado, eu me sentia excluído. E a capacidade de inteligência do doente de quando ele se dá por conta de que ele precisa mudar. E a mudança vem com renúncia. Tu não vai poder ter duas coisas ao mesmo tempo, uma que te faça bem e outra que te faça mal. Prefira a que te faça bem. E o Samuel foi muito feliz de dizer, né, é a hipocrisia. Não troca uma doença pela outra. Tu tens que escolher. Viver bem é uma questão, um ato de inteligência. Nós somos seres humanos evoluídos. A tecnologia nunca esteve tão próxima. Abre o canal do YouTube, o Dr. Samuel está lá. E não é pelos 340 mil seguidores, é porque ele dá uma aula. Ele dá uma aula gratuita para quem quiser saber. No Instagram tem pouco. Tem pouco, 300 mil. 300 no canal do YouTube tem 2 milhões de pessoas acompanhando ele. Mas é que o Instagram... Não tira os meus 200. É que o Instagram é uma coisa rápida, é uma coisa voraz, rápida e sequencial e orgânica. Lá no YouTube, tu precisa prestar atenção em 40, 50 minutos. Mais longo. É mais longo. Então é para quem realmente quer estudar e embasar. E o Samuel falava muito bem. Eu trato a tua depressão, mas esse é o melhor medicamento antidepressivo, mas ele vai aumentar teu apetite. E se aumentar teu apetite, tu vai ganhar peso. E aí tratar o foco, né? O que te causa depressão? Não amarrar o sapato, não conseguir se limpar direito, não tomar banho, roncar à noite, a esposa já dorme no outro quarto. Isso vai afastando o paciente da sociedade, principalmente da família. Eu atendi um rapaz de 230 quilos que não se via obeso. Não, ele não é que ele não se via, ele tentava achar que ele não era obeso. Até uma que proteção, né? Uma exatamente, é uma negação. Até que a esposa participou da segunda consulta. Eu sempre peço. Casado, sim. Eu quero tua esposa aqui. Aí ela me disse, ele lhe contou que faz 7 anos que nós não dormimos juntos? Não me contou. Ele contou que ele gosta de moto, mas desde que ele aumentou de peso ele não anda mais de moto? Não contou. O que ele contou é que a vida dele era normal e se ele estiver nos ouvindo, ele vai saber. Ele pega o carro de manhã, vai para o trabalho, né? Ele foi submetido à cirurgia e vem em tratamento constante. Ele já eliminou 100 quilos. 100 quilos e hoje ele percebe como ele era doente de fato. Então a questão é renunciar àquilo que te faz mal e não trocar uma doença pela outra. Falávamos aqui em off, fazer uma cirurgia, fazer um tratamento radical para melhorar e trocar a doença por outra. Tratou a obesidade e começa a ingerir álcool ou outra droga ilícita que pode causar tanto mal quanto a obesidade causa. Não é assim, Samuel? Tá bonito aí. Fala bem esse homem. Perfeito. Ele tem que convencer pessoas de 230 quilos a mudar os hábitos. Se tu acha que teu trabalho é difícil... O dele eu me colocando, você falou aí, eu tentei imaginar no meu consultório, eu nem teria onde botar esse paciente sentado, não é verdade? Pois 230 quilos já a entrada dele no consultório já é um desafio. Sei, né? É um evento. E a questão de trocar doenças, né? Porque eu não sou contra remédio, tá? Eu acho, inclusive, que remédio é o que fez com que aumentasse a expectativa de vida, né? Controle de doença crônica. Isso. Né? Só que o que acontece? O remédio ele é mal usado. Ele é usado como a primeira escolha para primeiro sintoma do paciente. Entendeu? O paciente, você falou de depressão. O paciente chegou num consultório deprimido, triste. A primeira coisa, muitas vezes, é diretamente um inibidor. E se a gente para pensar, qual é a queixa dos pacientes nos nossos consultórios? Eu fui lá no médico, ele nem olhou para mim, já me deu remédio. Tudo errado. Absolutamente tudo errado. E é ali que começa o erro.
Né? Então, assim, poxa vida, vamos tentar entender as coisas que estão acontecendo. Mas né? até 30 anos atrás o paciente não reclamava disso, porque ele não tinha acesso ao conhecimento que ele tem hoje. Exatamente. Né? Hoje o paciente está ficando mais criterioso, mais exigente. Por quê? Porque o trabalho como o de vocês aqui, né? Falou 100 podcasts, fez mais podcast que eu já. Vai levando informação. É importante. A gente vem de uma formação. Na época que eu me formei médico, só eu tinha acesso à informação médica. Eu tinha que assinar uma revista para receber informação. O paciente ele não tinha. Mesmo que ele quisesse, ele tinha dinheiro para poder comprar lá o New England. Ele não tinha. Tem que ter um CRM e tal. Então a informação ela era limitada ao médico. Então nós podíamos no consultório usar jargões que infelizmente ainda usam hoje, mas está ficando feio para o médico dizer assim, ó, não, isso aí não tem evidência científica. A gente falava isso, né? O paciente tinha que acreditar. Quem vai dizer que não? Né? Quem vai dizer que é mentira? Hoje o paciente tem acesso à informação, então eu já tive inúmeros casos de paciente que chegou no meu consultório me contando e falou assim, não, eu estou aqui hoje porque teve o Gabriel, um paciente meu que na pandemia ele começou a tomar vitamina D. E aí, quando ele chegou no cardiologista dele, pediu o exame e viu que tinha lá, a vitamina D dele estava lá em 60 e pouco. E aí o cardiologista disse assim, isso aqui está muito alto, hein? Ele, não, eu estou tomando pela questão da Covid e tal, para aumentar a imunidade. Daí disse que o cardiologista falou assim, sabe que não tem evidência nenhuma de que vitamina D aumenta a imunidade, né? Daí ele disse que ficou quieto. O cardiologista prescreveu lá umas coisas, ele, na frente do cardiologista, ele rasgou a receita e falou, olha, me desculpa, tá? Mas a partir daquele teu comentário, mais nada que tu me falar, eu posso acreditar em ti, porque tu acabou de me dizer aqui que tu não estuda, tu tá desatualizado. Então, assim, ficou feio, né? E eu brinco com os meus colegas, quando a gente tem encontro de turma, de formado, eu falo, olha, vocês têm que cuidar com esse discursinho de consultório, porque, assim, quando você está à frente a um paciente e você ficar quieto, o paciente está falando e você ficar quieto, o paciente pode achar que você é um idiota, né? Agora, a depender do que você falar, o paciente vai ter certeza que você é um idiota. Então, cuida com o que tu fala, porque hoje a informação é democrática. Que a ausência de evidência é bem diferente de evidência de ausência. Né? São situações diferentes, né? Eu sempre falo, só um pouquinho, eu sempre falo que, para mim, hoje, atender pacientes está muito melhor. Porque ele vem com informações. Tá mais fácil. Tá mais fácil, tu consegue discutir. Claro. Tu consegue discutir, tu consegue conversar, mostrar por A mais B o porquê da tua linha de pensamento. Não existe a lacuna entre vocês dois tão grande. Existe, mas não é tão grande. Eu acho que ficou muito melhor, né? É muito pior para mim quando chega um paciente cru de informações e tu tem que mostrar para ele os motivos pelos quais tu estás fazendo aquele tipo de tratamento, do que quando ele vem com informações, já facilita muito mais. Primeiro, tu mostra que tu sabe o que tu está estudando, tu sabe o que tu está fazendo, né? Porque senão, muitas vezes, ele vai simplesmente confiar e vira aquela história lá, o médico prescreveu, não sei nem para que serve isso aqui, e isso não. É muito bom isso aí, eu acho que mudou muito, melhorou muito. Mas aí eu vou te contar uma coisa. A melhor sacada que eu tive na vida profissional foi ter criado um canal de YouTube 8 anos atrás, porque hoje cerca de 90% dos pacientes que me procuram, eles já assistiram 80% dos meus vídeos e eles chegam para mim na consulta e falam assim, doutora, eu até olhei ali no meu exame que a homocisteína está alta e aí realmente eu parei de tomar minha B12, eu vi que ela caiu ali. O cara já fez até o diagnóstico dele, cara. É isso. Olha que fácil tá para mim, entendeu? E eu não tenho, eu não tenho o menor problema. Aliás, é o oposto. Eu quero que o meu paciente tenha informação. Exatamente. Eu não quero me melhor, destacar né? em relação a ele. Isso para mim é fantástico. Porque daí facilita o trabalho. Porque o que acontece? Porque senão, ali a gente pega, inclusive isso é uma das coisas que eu mais bato nos meus vídeos, né? É não usar valor de referência de exame, que ali fala assim, vitamina B12, o mínimo é 211 e o máximo é 980. E esse paciente que está com a homocisteína alta porque a B12 dele caiu, mas está em 480, está dentro do valor de referência.
Então, se ele não tivesse esse conhecimento, eu prescrevo a B12, ele chega em casa, vai dar uma lida no que eu prescrevi, ele manda um áudiozinho para a clínica. Olha, por que o Samuel me prescreveu B12 se a minha está dentro do valor de referência? Aí eu tenho um trabalho dobrado de ter que explicar para ele. Não, ali ele já entendeu. Ele já viu que quando a dele estava em 800, que também estava dentro do valor de referência, a homocisteína dele estava 8 e agora está 14. Então, assim, ele trabalha comigo, né? Então é muito mais fácil para mim. Interessante. Vocês perceberam que os países desenvolvidos, e aí eu falo dos Estados Unidos, por exemplo, eles investem cada vez mais no médico generalista. O primário, que eles chamam, né? O primário. A medicina primária ela está valendo muito por quê? Porque eles entenderam que para tratar todas as doenças é melhor o médico saber um pouco sobre tudo do que muito sobre pouco. E aí agora tu acabou de falar da cardiologia, mas não vamos só na cardio, vamos na cardio, na pneumo, na gineco, na endócrino. De que no final da consulta, depois de 3 antihipertensivos, ele bate nas costas do paciente e diz, tu precisa tratar, tu precisa baixar de peso. E ele não encaminha para alguém que possa tratá-lo para a perda de peso, não entendendo que a obesidade tem CID. Na classificação internacional de doença, obesidade tem CID, é uma doença. Ou seja, sedentarismo tem CID. Tem CID. É doença. E não encaminha para um profissional que o receba, e aí o leigo, né, que é o paciente, ele assiste no canal do YouTube uma mensagem, uma aula, e que acaba tendo mais informação do que a consulta que ele acabou de pagar. Até para se inscrever não precisa pagar no canal do YouTube e ver e ler, ouve uma mensagem séria, honesta, justa. E chega no consultório do Dr. Samuel, ou no meu, ou no teu, e sabendo explicar o problema que tem, entendendo o problema que tem. E o que o Samuel deixa claro é que eu vou estar contigo nesta caminhada. Eu não vou te medicar, tchau, ok, segue tomando, daqui 1 ano eu te vejo. Precisa de segmento. Ele chegar para ti, até quero a tua opinião, porque eu recebo isso também, eu trato obesidade, e os pacientes chegam dizendo, eu quero, doutor, eu quero a canetinha. Eu quero a canetinha. Para que tu quer a canetinha? Porque eu sei que ele quer um atalho, ele quer o método que ele pensa que é o mais rápido, mais fácil. É a mesma mas ele testosterona que eu quero isso, ficar bombado. Eu quero exatamente. Eu quero fazer como o Samuel tem um vídeo dele muito bacana que o cara faz a posição do super-homem, né? Porque ele pensa, né, que naquela posição ele se sente mais másculo, mais confiante, mais empoderado. A sua autoestima melhora. Sem saber, na verdade, se ele realmente tem saúde para fazer essa posição. O que tu pensa, Samuel, a respeito disso? É que aí você mexeu no vespeiro, né? Quando você fala disso, porque como é que eu vejo isso? Tá? Assim, eu disse que eu não sou contra remédios. E não sou. Mas, ao mesmo tempo, existe uma coisa que gostam de chamar de teoria de conspiração e que para mim não tem nada de conspiração. Uma teoria realista é o seguinte: o maior PIB no mundo, a maior fatia do PIB mundial é movida pela doença. Tá? Então a doença é óbvio que é um negócio. É um negócio, todo negócio, cara, quando existe negócio que movimenta trilhões, a gente tem que deixar de ser ingênuo de acreditar que todo mundo quer o bem da humanidade. Tá? Então, assim, eu sei que quando eu falo isso, eu começo a levar paulada, porque, não, você não pode falar isso. Mas o que a gente está vivendo hoje é um plano que começou em 1910, que foi quando a grade curricular das 155 universidades americanas foi modificado através de um estudo feito por Abraham Flexner, que foi contratado pela própria família Rockefeller para tirar das universidades as cadeiras de fitoterapia, plantas medicinais, a gente tinha acupuntura, tinha homeopatia, tudo isso era lecionado, né? Só que o que acontece? Os caras começaram a investir em remédio, mas eles não tinham prescritores, porque o médico não prescrevia remédio. O médico ia para o seu consultório prescrever chá de espinheira santa para curar a gastrite, prescrevia chá de valeriana para quem não dormia. Então, Abraham Flexner era tipo uma espécie de um lobista, assim, que o cara transitava muito bem dentro do Congresso americano. E aí, a família Rockefeller, como é que eu imagino, assim, ludicamente, né, a cena? Abraham levando
a família Rockefeller, ou os diretores da empresa, até o ministro da Educação, da Saúde, falou assim, ó, a gente tem aqui uma família que quer mudar a história da medicina no mundo. Eles estão botando dinheiro pesado para realmente trazer uma medicina moderna, científica, né? Chega de ficar prescrevendo plantinha, né? Desmereceram tudo aquilo que era usado como base de cura e falaram assim, eu acho que a gente tem que dar voz para eles, né? E aí, então, na época foi uma doação de $100 milhões que a própria família Rockefeller doou. Isso tudo, para quem acha que é teoria de conspiração, busca no Google. É Flexner Report. Está lá, está descrito. Né? O relatório Flexner é muito conhecido. Isso. Né? Então, isso foi no ano de 1909 e no ano de 1910. Então, oficialmente, teve essa mudança na grade curricular, que até hoje a faculdade, vocês como professores universitários, sabem que a gente... E como pessoas que se formaram dentro de uma universidade, a gente foi ensinado muito a ser um médico reativo, né? A aguardar a doença para então medicar o paciente, né? E aí, o que aconteceu? Eles conseguiram oficialmente entrar nas universidades. Tá, mas eles tinham um grande problema. Eles tinham médicos prescritores, mas eles não tinham doentes, né? Então agora tem que ter doente, porque como é que tu vai dar remédio para quem não está doente? E aí, então, se a gente avalia, por exemplo, 28% das ações da Monsanto são da Pfizer. Né? Então, assim, eles começaram a entrar na própria na indústria do alimento e começaram a gerar alimentos para te tornar um dependente de comida. Comer alimento que te gera compulsão e que te gera inflamação. Né? Então, aí começou a vasta indústria do alimento processado e ultraprocessado. A primeira doença que veio e que se cronificou com isso foi o diabetes. Que o diabetes tipo 2, que é o que representa 96% dos casos de diabetes, é uma doença curável. No momento que eu identifico no consultório, você está diabético, cara, o que eu tenho que orientar? Emagrecer, se exercitar e dieta hipocalórica. Ou seja, é uma doença 100% curável. Mas quem é o médico hoje que olha para o diabetes como uma doença curável? Não, ele olha para uma doença crônica. A partir de agora, você é diabético, vai tomar um Forxiga, um Glifage, vai tomar um Xigdu e vida que segue, né? Então, assim, é estranho isso, porque é uma doença curável que pela medicina não é vista como curável. Daí eu pergunto, será que é porque o médico ele não aposta que o paciente consegue? Porque às vezes pode ser, né? Porque a gente está tão decepcionado com o nosso paciente que não quer a mudança, que talvez a gente nem acredita mais no paciente. E aí talvez a gente nem diga para ele nem saiba da verdade que ele pode curar aquilo. Ele vai viver uma vida inteira medicado, né? Então, cronificaram essa doença, legal. Só que essa doença trouxe a síndrome metabólica, que junto com isso cronifica uma hipertensão, cronifica outras limitações. Aí a obesidade, que foi uma consequência desse excesso de consumo de comida, e que eu vejo o checkmate desse plano mirabolante foram os estudos publicados e manipulados de que comer de 3 em 3 horas é saudável. Cara, isso foi a coisa mais inteligente que eles puderam fazer querendo engordar a população, porque o ser humano é ancestral. Imagina tu falar para um cara 500 anos atrás que ele tem que comer de 3 em 3. Ele vai passar caçando o dia inteiro, ele não faz mais nada da vida, ele só caça, né? Até porque não tem geladeira, então vai estragar, ele tem que caçar e comer de 3 em 3 horas. Isso gerou um estado de compulsão, porque o cérebro recebe comida de 3 em 3 horas, é dopamina de 3 em 3 horas, você viciou o cara em comida. Aí o que aconteceu? Aí vieram lá com sibutramina, dietilpropiona, né, os medicamentos do passado que causavam divórcio, né? Uma mulher com sibutramina, um homem com sibutramina, ninguém estudava no divórcio, né? Porque ele ficava irritado, agressivo. Aí veio as canetinhas, né? Então, assim, Victoza. Então tá, o que a gente via com Victoza? 100% das pessoas que usavam Victoza emagreciam. Acabava o tratamento, 94% engordavam de novo, né? Aí não deu certo, vamos trocar então para o Saxenda. 100% emagreciam, 94% engordavam de novo. Realmente a gente tem que evoluir e melhorar o remédio, né? Tem que melhorar o remédio, né? E não a mentalidade, né? Então, Ozempic, 100% emagreciam, 94% engordavam de novo. As estatísticas são sempre as mesmas, né? Por quê? Porque é só mais uma forma de fazer você ser alguém que você não é, né?
E aí veio o IGOV, mesma estatística. Aí veio o Monjaro, mesma estatística. Emagrece 100%, engorda 94%. Aí os caras vieram com a narrativa que eu tenho que tirar o chapéu. Os caras são inteligentes. Pessoal, realmente eu acho que a gente tem que começar a olhar para a obesidade como uma doença crônica e como tal usar o tratamento de forma crônica, ou seja, começa com o Monjaro e nunca mais pare. Tirei o chapéu dos caras. Conseguiram cronificar mais uma doença que teria como curar, né? E se a gente começa a parar para pensar, né? Eu acho que tu falaste, foi muito feliz o que tu falaste. Pessoal, a Revolução Industrial surgiu, aí os caras nos entucharam o óleo de cozinha, né? Girassol, canola. Para quê? Para tu tentar e acabaram com aquele alimento, com a banha de porco e tal, não sei o quê. E hoje está voltando esse processo de uma alimentação de melhor qualidade, ou seja, a maneira que a indústria trabalha é algo fantástico, é sensacional. Não adianta, vamos deixar bem claro isso, eu vejo por mim, quando a gente estava falando de dor, eu pesava mais de 100 quilos, eu nem sabia, tinha dificuldade para amarrar o sapato, eu tinha azia toda vez que eu ia amarrar o sapato, tinha refluxo, doía, queimia. Não usava mocassim, porque senão era o gordinho, baixinho, ainda de mocassim não dava, né? Ainda pé pequeno, pelo amor de Deus, que é o mais feio do mundo. E tava tudo certo e tal, até que eu tive uma dor no peito. Eu tive uma dor pré-cordial, eu disse, não, vamos mudar essa história. Vamos mudar essa história, porque eu vou morrer e eu não vou ver mais meus filhos. Né? Aí era teu ponto fraco. Aí era meu ponto fraco. E aí tu começa a fazer exercício. Se eu parto simplesmente pro Monjaro naquela época, cara, eu ia estar bem. Só que ia ter reganho logo em seguida. Então não é mudar a mentalidade. É mentalidade. Não adianta mudar e dar remédio. Não adianta o Luciano fazer a cirurgia perfeita de obesidade mórbida se o cara não mudar a mentalidade. Não adianta usar a canetinha se não mudar a mentalidade. Esse é o ponto-chave da história. É mudança de mentalidade. É ver o que está faltando, usar aquele suplemento se necessário e mudar a mentalidade. Eu recebo muita gente no consultório da testosterona, o cara está meio obeso, eu quero usar testosterona, está baixa a testosterona, quero usar... Não, pera um pouquinho, meu amigo. Tu vai fazer exercício, tu vai emagrecer. 38 anos de idade. Querendo usar testosterona para deixar o testículo ainda desse tamanho, vai ficar infértil. Não faz sentido. Só que se as pessoas não mudarem a mentalidade, né, Samuel? Não vai funcionar absolutamente nada. Aí o cara com gengivite, tá lá, não mudou a mentalidade, tá cheio de problema, vai ter um monte de problema de doença. É simples, é fácil, é básico. Medicina é a coisa mais fácil que existe no mundo. É seguir aquilo que a gente aprendeu dos nossos avós, dos nossos pais. Dorme direito, te alimenta direito, cuida da tua saúde, não seja obeso. É simples, é óbvio e ululante. Ou o que a tua avó não conseguiria pronunciar numa lista de ingrediente, não coma. Não coma. Vai ler os ingredientes, o que a tua avó não conhece, não conheceria, não come. Porque ingrediente tem que ser... Pior que é bem assim mesmo. Pessoal, eu vou pedir uma licencinha um pouquinho aqui, porque eu recebi a mensagem do pessoal, eu não sei qual é a relação da família Rockefeller com o FBI, a CIA, eles devem estar olhando a gente aqui, então eu estou um pouco preocupado. Pediu para dar uma seguradinha. Na verdade, eu só vou dar um intervalinho para o pessoal que quer ver. Então, o nosso próximo episódio tem um monte de ideias para a gente conversar ainda. Queria levantar umas questões. Por hoje é isso aí. Semana que vem a gente vai falar sobre vários outros assuntos que o FBI e a CIA liberarem a gente aqui. Então é só um intervalinho. Até semana que vem, pessoal. Muito obrigado por enquanto. Valeu. Muito obrigado. Um abraço. Aí eu.